Ô, galera, hoje nós vamos trabalhar com binômios de Newton. Então, binômios de Newton, você eleva o expoente de um número n natural e é necessário ter no mínimo dois termos. E para realizar multiplicação, utilizando a propriedade de distributivo, tá? Então, nós temos que construir um triângulo. E esse triângulo, ele se chama triângulo de Pascal. Nesse triângulo, ele é bem fácil de ser construído. Precisamos lembrar que os numeradores ficam na mesma linha e os denominadores na mesma coluna, tá? Então, você precisa memorizar. Então, vamos ao primeiro exemplo. Então, ele colocou aqui uma simetria, né, do triângulo de Pascal. Então, ele começa pelo número 1, tá? Então, na primeira linha, não tem como fazer cálculo, então é o próprio número 1. Na linha 2, também não tem como ser calculado, tá? Então, aí já começa a fazer cálculo na linha 3, tá? Então, você observa que você já tem um número maior. Então, no centro, você já tem um número maior. Como você encontrou esse número 2? Então, verifica na linha de cima. O 1 não tem como você calcular, mas o de baixo já tem. 1 mais 1 dá 2. Então, veja na de baixo, ó. Aqui já dá para você calcular. Você tem que começar sempre do número 1. Então, você tem 1 e vai para o 3. Como você chegou a esse 3? 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Aí aqui já não tem como calcular, põe o número 1. Vamos na linha de baixo, ó. Vai ficar 1, 4, 6, 4, 1. Como surgiu esse 4? 3, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Aí, aqui, como não tem, vai ficar o próprio 1. Aí, você tem a simetria embaixo. Ó, começa pelo número 1. Então, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Aí, a outra não tem como calcular, fica o próprio 1. Então, você vê a simetria 1 com 1, 5 com 5 e 10 com 10. Vamos ao próximo exemplo. A teorema das linhas. O teorema das linhas, né, é a soma de qualquer linha do triângulo de ordem n, que é igual a 2n. Então, você tem aqui a linha 0. Então, você vai poder colocar o número 1, certo? Porque sempre que for igual a 0, ele equivale ao número 1. Porque 2 elevado a 0, ele também é igual a 1. Linha 1. Então, você vai colocar, né, o 1 também. Então, você observa que vai ser 2 elevado a 1. A linha 2, então, vai ser 1, 2, 1. Então, vai ser 1 mais 2 mais 1, que é 2 elevado ao quadrado. A linha 3, então, fica 1, 3, 3, 1, que vai ser 2 elevado ao cubo. Então, você verifica que você somando aqui, ó, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, e o 1 que você não tem. E assim você continua fazendo até terminar. Observa que no expoente aqui,
acompanha pela linha. A linha é 0, o expoente é 0. A linha é 1, expoente é 1. A linha é 2, expoente é 2. E assim até chegar na última linha. Vamos agora observar aqui da linha e coluna. Então, você tem a linha que começa pelo 0, tá? E a coluna também começa pelo 0. A linha você vai observar a de cima e a coluna de baixo. Então, para a linha 0, então vai ficar 0 e coluna 0 fica 0. Vamos na linha 1. A linha 1, você vai pôr o número 1 e para a coluna 0. Na coluna 1, você põe também a linha 1. Na frente, você não põe nada, porque você está formando um triângulo, tá? Na linha 2, ó. Na linha 2, então, você vai colocar 2 em todos eles, na linha. E a coluna, que é o de baixo, você vai pôr cada um o seu. O 0 na coluna 0, 1 na coluna 1, 2 na coluna 2, e assim vai até chegar no último, que é linha 5 e coluna 5. Vamos ao próximo. Aqui ele já colocou um vídeo explicando como você chega a esses valores do centro do polinômio. Então, veja, o 1, como não tem como calcular, vai ser o próprio 1. Então, aqui tem a linha 1, não tem como. Aqui já tem, ó, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Aí termina no 1. Agora aqui tem a fórmula do binômio de Newton, que pode ser escrita da seguinte maneira: x mais y elevado a n é igual o n, que é da linha, e o 0 da coluna, que multiplica x elevado a n. Não se esqueça que o expoente, o valor dele é o expoente lá do polinômio, do binômio que você observou. Então, observa x mais y elevado a n. Então, esse n, ele é o expoente. E observa que conforme você vai mudando de linha e coluna, ó, você vai diminuindo o valor. Então, vai ser n menos 1, n menos 2, até chegar no valor n. Aí, a mesma coisa acontece com o y. X elevado a n, você observa que você não tem o y. Mas quando chega no n menos 1, aí começa y, depois y elevado ao quadrado, y elevado ao cubo, y elevado à quarta, até chegar no final. Então, a combinação de n com expoente p é o número de combinação de n elementos. Então, você tem o N, que é de linhas, e o P, que é de coluna. E onde você vai encontrar o número binominal sobre o P, tá? Que vai ser no lugar dessa daqui, linha e coluna. Aí você tem aqui também uma outra fórmula das combinação N expoente P, que é a linha N com a coluna P, que é igual N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. N menos P fatorial é o fatorial de N menos P. Sempre vai diminuindo o valor.
Agora, eu coloquei aqui um exemplo. Efetue o desenvolvimento x mais y elevado à quinta potência. Então, observa aqui onde que tem o x mais y, tá? Eu coloquei ele embaixo. O n é 5, tá? No lugar do n eu coloquei o 5. Então, x mais y elevado à quinta potência. Aqui eu já tenho aqui a linha N e a coluna 0. Onde é o N, eu ponho o valor de N da expressão, que é elevado à quinta potência. Então, vai ficar x elevado à quinta potência. Aí, você vai diminuindo. X elevado à quarta, x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado e x. Aí, não tem mais x, acabou. Agora, você vai começar com o y. Onde tem o x à quinta, não tem y. Aí, depois começa y, tá? Que é elevado a 1. Então, fica somente o y. Y elevado ao quadrado, y ao cubo, y é a quarta, y a quinta, tá? E você tem aqui a linha e coluna 5, 0, 5, 1. Observa que em cima tem o expoente 5. Então, todos eles você põe o 5. E para a coluna, cada um no seu lugar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, o 0 é da coluna 0. O 1 da coluna 1. O 2 da coluna 2. 3 da coluna 3. 4 da coluna 4 e 5 da coluna 5. Agora, vamos calcular o número binomial para encontrar o coeficiente de todos os termos, tá? Então, vamos verificar. Então, eu coloquei ele aqui, x mais 3 elevado à quinta potência. Então, para calcular o valor de 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, então, vamos fazer todo esse processo aqui, ó. Então, linha 5 e coluna 0 vai ficar 5 fatorial dividido por 0 fatorial, 5 menos 0 fatorial. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 0 fatorial, ele não é 0, ele vale 1. 5 menos 0 dá 5. 1 vezes 5 dá 5 fatorial. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, observa que o numerador e o denominador são iguais. Como eles são iguais, você dividindo um pelo outro vai dar 1. Agora, vamos fazer 5, linha 5 e coluna 1, tá? Então, vai ser 5 fatorial e vai pegar esse 5, tira 1, tá? Vai dar 4. 1 vezes 4 dá 4. Então, 5 vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Ou 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, você cancela e sobrou apenas o número 5. Então, o resultado vai ser 5. Agora, vamos fazer de 5, né, a linha 5 e a coluna 2. Então, vai ser 5 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2, que é igual a 3 fatorial. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Você vai cancelar, tá? Aí, você pode calcular o que sobrou. 5 vezes 2, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, ai, meu Jesus. Ó, 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 1 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, agora vamos fazer de 5, linha 5 e coluna 3. 5π, 3π, 5 menos 3 dá 2.
5π é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3π é 3 vezes 2 vezes 1. E 2π, 2 vezes 1. Aí você cancela, sobrou 5 vezes 4 e 2 vezes 1. Aí 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. E 20 dividido por 2, 10. Linha 5, coluna 4, 5π. O 4π, 5 tira 4, vai dar 1. Então, fica 5π é 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica um pelo outro. 4π vezes 2, 4 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 1π, que é o próprio 1. Aí você vai cancelar os números que são iguais, numerador e denominador. Sobrou 5 e 1. 5 dividido por 1 é 5. E você tem aqui o 5 número, né? Que é da 5, que é da linha, e o 5 da coluna, que fica 5π sobre 5π, que você vai tirar 5 menos 5, que vai dar 0. Então, ficou 5π sobre 5π, 0π. O 0π equivale ao número 1. Então, vai ficar 5π é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5π é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 1 do 0π. Você vai simplificar, tá? Vai tirar fora aqueles que são iguais. Sobrou 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, vamos ao próximo. Aí ficou da seguinte maneira: x mais 5 elevado à quinta é igual. A linha 5, coluna 0, x elevado à quinta. A linha 5, coluna 1, x elevado à quarta, y, mais linha 5, coluna 2, x ao cubo, y ao quadrado, mais 5 linha e 3 a coluna, x ao quadrado, y ao cubo, mais 5 da linha, 4 da coluna, x e y à quarta, mais 5 da linha, 5 da coluna, y elevado à quinta. Calculando x mais y elevado à quinta potência, então, no lugar desses 5 linha e 0 coluna, observando lá atrás, olha lá, ele deu 1. Então, você vai colocar o número 1. Da outra, 5 linha e 1 coluna. Você vai observar lá atrás que deu 5. Então, você vai colocar o número 5, tá? E no outro já deu 10, ó. Aqui também deu 10, 5, 1, até terminar. Então, ele vai 1, 5, 10, 10, 5, 1, tá? Igual lá no esqueminha do triângulo. Então, x mais y elevado à quinta potência é igual x elevado à quinta mais 5x elevado à quarta, y, mais 10x elevado ao cubo, y ao quadrado, mais 10 elevado a x ao quadrado, y ao quadrado, mais 5x, y à quarta, mais y elevado à quinta potência. Lembrando que, onde o coeficiente é 1, você elimina e fica sem ele. Agora, vamos ao próximo. Resolva a potência x mais 3 elevado à quarta potência. Então, você vai fazer da mesma maneira, tá? O n, ó, o expoente n, tá? Todos eles é n. E a coluna, cada um no seu lugar. Começando pelo 0. 0, 1, 2, assim sucessivamente, até terminar. Tá? Então, aí você vai verificar que x mais 3
x mais 3 elevado à quarta potência. Então, vai ser para a linha 4, coluna 0, x à quarta. 4 para n e 1 para a coluna, x à quarta menos 1, y, mais 4 para a linha, 2 para a coluna, x elevado a 4 menos 2, y ao quadrado, mais 4 para a linha e o 3 coluna, x elevado a 4 menos 3, y ao cubo, mais linha 4, coluna 4, x elevado a 4 menos 4, y elevado à quarta potência. Agora, calculando x mais 3 elevado à quarta potência é igual. Veja que você vai colocar a linha e a coluna a mesma de cima, em todas elas. X à quarta, 4 menos 1 dá 3, fica x ao cubo y. Ó, 4 menos 2 fica 2, então x ao quadrado, y ao quadrado. X elevado a 4 menos 3 vai ficar x, y ao cubo, porque não precisa pôr o número 1. E 4x elevado à quarta potência menos 4 vai ser 0. Então, x elevado a 0 é 1. Então, vai ficar y à quarta. Vamos observar o próximo. Aí, calculando tudo isso daí, igualzinho o outro, né? 4π, né? Você vai colocar em cima em todos eles, ó. Né? Todos eles você põe o 4π. Aí embaixo você vai calcular o menos 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3, 4 menos 4, né? Até chegar no final. E você vai observar que todos eles, né, você vai encontrar um coeficiente. E esse coeficiente você vai substituir no lugar desta linha e coluna, ó. 4, 0 vai dar 1. Então, ficou x elevado à quarta. Agora, você observa o outro, ó. 4 e 1. Então, 4 e 1 deu 4. Substituir por 4. O outro por 6, por 4 e por 1. E quando é 1, você tira fora. Então, x mais 3 elevado à quarta potência é igual a x elevado à quarta potência mais 4 vezes x elevado ao cubo y, mais 6x elevado ao quadrado, y ao quadrado, mais 4x, y ao cubo, mais y à quarta potência. Então, foi só isso. Terminou, que eu falei mais resumido, porque você tem já o exemplo aqui, que eu expliquei por partes. No entanto, esse de baixo é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então, eu desejo boa sorte e eu espero que você entendeu. Tchau.